Olá a todos os nossos queridos espectadores. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico e intrigante. Pessoas com esquizofrenia podem desenvolver a mediunidade. Nós iremos embarcar em uma jornada em que nós chegaremos no limiar do que é considerado saúde mental e também o que é considerado espiritual. Nós iremos abordar fatores que distinguem a esquizofrenia da mediunidade. Nós iremos explorar com profundidade esses pontos para ter um norte, para podermos compreender até onde vai a saúde mental e até onde vai a saúde espiritual. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que nos apoie deixando like em nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Lembrando, pessoal, que como o tema é espinhoso, delicado e também perigoso, nós teremos uma abordagem o mais ampla possível. Nós iremos abordar tanto o lado religioso e espiritual, mas também o lado científico. Pois, como eu sempre falo, nós, como umbandistas ou espiritualistas, nós acabamos tendo vidas em nossas mãos. Por isso mesmo, nesse caso e em outros casos, religião e ciência têm que andar para e passo, para darmos o máximo de informação assertiva possível. E para isso nós iremos começar o nosso vídeo compreendendo um pouco sobre a esquizofrenia. Nós devemos entender que as doenças e distúrbios mentais, elas se dão em 4 esferas: no âmbito biológico, no âmbito psicológico, no âmbito social e também no âmbito espiritual. A esquizofrenia é uma das mais graves doenças psiquiátricas, também considerada no meio da psiquiatria como o câncer da mesma, ou seja, o câncer da psiquiatria, porque é uma doença de fato muito delicada e muito perigosa. Pois a esquizofrenia, enquanto doença, enquanto um transtorno, agindo por vezes até como uma síndrome, além de ela se dar no âmbito biológico, psicológico, social e espiritual, ela também se dá por conta de um condicionamento genético. Os sintomas da esquizofrenia se dão em função de uma síndrome de desagregação mental, ou seja, é como se deteriorasse a saúde mental. Ela vai acontecer de tal forma em que o indivíduo acometido com essa doença não consiga inserir o seu mundo interior, ou seja, a sua essência, a sua condicionante mental, no mundo exterior, ou seja, no entorno, socialmente, no mundo físico, por assim dizer. Essa desagregação mental e essa dificuldade ou inaptidão de inserir o mundo interior no mundo exterior se dá através de surtos psicóticos que podem ser eventuais, também podem ser constantes, e isso, claro, vai destruindo a vida mental, vai destruindo a condição mental da pessoa acometida com essa doença. Tamanha é a complexidade da esquizofrenia que esse condicionamento genético, também chamado de genótipo, ele pode ou não ser desencadeado ou então ativado. A pessoa com potencial esquizofrênico, podemos dizer assim, pode ter a condicionante genética que não é ativada, o genótipo não é ativado, bem como pode ser ativado através de condições externas, ou seja, o que a pessoa vive no seu entorno pode ser um ativador / desencadeador desse genótipo. Portanto, quando a pessoa tem uma condição, uma condicionante esquizofrênica tida como um genótipo, a depender do que ela vai viver no seu mundo exterior, seja desestruturação familiar, traumas, uma série de fatores,
esse genótipo pode se tornar uma condição física, uma condição biológica e assim se tornando um fenótipo. Não existe uma idade ou tempo padrão para que esse genótipo, essa condição genética se desencadeie. Pode acontecer com crianças, pode acontecer com adolescentes, no decorrer de toda a vida. Quando crianças e adolescentes são acometidos, são ativados, genotipicamente com a esquizofrenia, passando a se tornar um fenótipo, ele vai receber um outro nome, já vai ser a hebefrenia, que esse heb significa jovem. E o fator interessante de nós podermos elucidar aqui nesse vídeo é que quanto mais cedo essa parafrenia, que nesse caso seria a hebefrenia, uma variante da esquizofrenia que é no acometimento em jovens, é ainda mais grave, é ainda mais complicado. Por quê? Porque crianças e adolescentes ainda não têm uma personalidade efetivamente consolidada. E uma vez que a esquizofrenia, enquanto uma parafrenia, ela é um desagregador mental e isso pode também destruir as condicionantes da personalidade de pessoas que acabam desencadeando essa doença quando muito jovens. Uma das mais importantes características da esquizofrenia é o acometimento da esfera afetiva. O que seria essa esfera afetiva? Seria tudo aquilo que nos afeta. Por exemplo, os nossos instintos, como por exemplo, fome, frio, calor, sede, os sentimentos como o medo, a raiva, a insegurança e até o que são chamados de sentimentos nobres, no caso, o amor, o carinho, a fraternidade, a resignação, a resiliência. A esquizofrenia, ela acaba afetando toda essa esfera afetiva e isso vai tornando a pessoa acometida com a doença uma pessoa apática e potencialmente psicótica para si mesma e para as pessoas ao seu redor. Por mais que seja uma condição gravíssima de saúde mental, a esquizofrenia hoje conta com tratamentos e o tratamento é de extrema importância. Principalmente hoje com a evolução dos fármacos, dos antipsicóticos, aonde existem medicamentos de extrema importância e, claro, o acompanhamento constante do profissional psiquiátrico para sempre estar avaliando a condição desse indivíduo que é acometido com a esquizofrenia. Agora, em falar de mediunidade, o que seria a mediunidade? Seria a capacidade de poder se comunicar, canalizar energias vindas além dos sentidos, além dos nossos 5 sentidos físicos, que seria no caso a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Seria algo extrasensorial. A capacidade de pessoas de estabelecer uma conexão com guias espirituais, com entidades espirituais, com forças espirituais superiores. A mediunidade, ela é vista como uma ótima ferramenta terapêutica porque ela estabelece comunicação com espíritos superiores, além de também estar fortemente associada à cura, ao equilíbrio das pessoas, o equilíbrio emocional também, o equilíbrio psicológico e, claro, a mediunidade pode se manifestar das mais diversas formas. Ela pode ser uma mediunidade clarividente, ou seja, ver entidades, energias espirituais, podendo ter também auditiva, auditiva, ou seja, ouvir as coisas, podendo ser de efeito físico, quando elementos acabam se mexendo através da manipulação ectoplasmática, podendo ainda ser a psicofonia, que seria aquela fala intuída, também muito associada à incorporação. E claro, nós temos exemplos dos mais diversos médiuns e personas que lidaram com as forças espirituais, tanto de antigamente como também em tempos contemporâneos. Nós podemos falar de Allan Kardec, que foi o codificador
da doutrina espírita. Nós podemos falar de Zélio de Moraes, aquele que fundou a religião de Umbanda enquanto uma religião brasileira. Nós podemos citar ainda Helena Petrovna Blavatsky, que também se auto-intitulava médium. Tem várias personas que estabeleceram contato com o mundo espiritual, além de Tata Tancredo. Nós temos muitas pessoas que muito contribuíram e muito contribuem até os dias atuais para a compreensão da mediunidade, que inclusive hoje não é apenas uma curiosidade esotérica, oculta, espírita, espiritualista. Ela atinge também o âmbito acadêmico, ela atinge agora a parapsicologia, de tamanha a sua complexidade, e são estudos e mais estudos que são feitos acerca da mediunidade, porque a parapsicologia vê como algo extrasensorial, algo que vá além dos sentidos e, portanto, algo que vá além até da própria condição psicológica, psiquiátrica e assim sucessivamente. Tendo explicado até aqui, nós podemos perceber que esse prisma já estabelece uma condição quase que abismal entre a esquizofrenia e a mediunidade. Contudo, é algo ainda mais complexo de nós entendermos. É algo que tem muito mais profundidade. É complexo porque, como já foi falado aqui nesse vídeo, a esquizofrenia, além de uma condição genética, ela também é uma doença / transtorno que se dá no meio biológico, psicológico, social e espiritual. Vejam bem, espiritual, podendo ter até uma certa proximidade com esse meio espiritual. Portanto, nós vamos tentar dar o máximo de clareza possível. Veja bem, nós já falamos aqui da esquizofrenia, falamos da sua sintomatologia, nós falamos de toda essa questão, mas pode acontecer de determinado indivíduo ter um comportamento esquizotímico, ou seja, pessoas que porventura falam sozinhas, às vezes ouvem coisas, às vezes veem coisas, haja vista que um dos sintomas da esquizofrenia é justamente o comportamento alucinatório, delirante, na grande maioria das vezes. Então, pode ser que determinado indivíduo apresente esse suposto sintoma, esse comportamento esquizotímico de ver, perceber, de ouvir, de sentir as coisas nos seus sentidos sem que essas coisas sejam palpáveis, sem que sejam táteis, e a pessoa pode não ser diagnosticada com esquizofrenia, abrindo brecha para uma última instância ser considerada a mediunidade. Certo, Pai Renato, está falando muito difícil. O que seria o comportamento esquizotímico? Vamos dar um exemplo. É muito comum para o esquizofrênico falar sozinho. Às vezes você vai encontrar a pessoa está assim, muito respeitosamente, é claro, porque o que acontece essa é a condição quando da esquizofrenia, ter o comportamento alucinatório e delirante. Às vezes ouvir coisas que não necessariamente são coisas espirituais, mas condicionantes da deterioração mental, da segregação, da desagregação, aliás, da saúde mental da pessoa que tem a esquizofrenia. Mas, como eu falei, podem ter pessoas que têm esses comportamentos esquizotímicos, como visão, às vezes vê algo, uma audição, às vezes ouve algo, de estar falando e a pessoa não ter demais características para se considerar uma pessoa esquizofrênica. Por isso mesmo que o tratamento, o acompanhamento psiquiátrico é de vital importância, jamais deve ser descartado. E claro, o que diferencia a esquizofrenia da mediunidade é a progressão que cada uma toma. Por exemplo, como nós falamos aqui, alguns sintomas de desagregação mental da esquizofrenia, de ouvir coisas, falar e tudo mais. Esse comportamento, se não tratado, se não ter um acompanhamento psiquiátrico, vai fazer com que a pessoa que é portadora dessa doença
tenha uma desagregação cada vez maior, ou seja, ela vai piorar a sua condição de saúde mental, vai se tornar uma pessoa apática, porque a esquizofrenia sem o tratamento vai começar a afetar o campo afetivo, vai começar afetando os sentimentos que nós falamos sobre amizade, amor, os sentimentos nobres, depois as emoções, o medo, a insegurança, o cuidado, a sensação de cautela e posteriormente os instintos, tornando a pessoa, em termos espirituais, por assim dizer, uma pessoa praticamente sem vida, uma pessoa que nem aparenta ter uma alma, de tão apática que ela fica. E claro, potencialmente perigosa psicologicamente, tanto para si mesma como para pessoas do entorno. Por isso mesmo que quando se tem a esquizofrenia, se tem essas sintomatologias que são muito análogas a um comportamento mediúnico, mas não se toma o cuidado do tratamento, a esquizofrenia aos poucos vai deteriorando a pessoa que está doente. Diferentemente da mediunidade, que nós sabemos que existem médiuns que veem coisas, que ouvem coisas, que estão o tempo todo se comunicando através da fala, com guias espirituais, com entes espirituais e assim sucessivamente. Em estudo acadêmico comprovado, as pessoas que exercem a mediunidade acabam tendo uma progressão positiva, uma vez que estão exercendo de forma sadia a mediunidade, estão fortalecendo a sua saúde mental, estão tendo alterações positivas de comportamento, alterações positivas da praxe, ou seja, dessa questão comportamental, está revendo acertos, revendo erros, otimizando decisões, porque já foi comprovado academicamente, ou diga-se de passagem, que as pessoas que exercem a mediunidade têm uma fortificação extra da saúde mental. Tá, Pai Renato, mas por que na mediunidade nós ouvimos, nós sentimos cheiro, nós conversamos e assim sucessivamente? Não é algo associado também aos 5 sentidos? Não. A mediunidade, também chamada no meio científico de comportamento extrasensorial, se dá no que é comumente chamado de 6º sentido, que é quando nós temos percepções que refletem no meio físico, mas ainda assim se dão num viés energético. E é justamente por isso que pessoas que exercem a mediunidade vão se fortificando mentalmente, pois tem a ciência de que tudo se dá num âmbito energético, num âmbito de canalização de energias espirituais. Daí a importância vital, mais uma vez, do tratamento contra a esquizofrenia. Porque vejam bem, como nós falamos aqui, pessoas podem ter comportamentos esquizotímicos e esses comportamentos esquizotímicos podem remeter em última instância a uma mediunidade. Mas existem pessoas que têm tanto receio, tanto medo da mediunidade, colocando como algo do diabo, algo do demônio e assim sucessivamente, que acabam preferindo serem avaliadas como esquizofrênicas, mesmo que erroneamente, para não lidarem com a faculdade mediúnica. Da mesma forma, o esquizofrênico, que tem dificuldades de aceitar a sua condição, preferem ver a situação como uma mediunidade extremamente aflorada, e nisso ele vai conseguindo uma situação cada vez mais degradante de adoecimento da sua saúde mental. Por isso mesmo, o tratamento psiquiátrico para a esquizofrenia vai auxiliar a discernir o que é da mente e o que é do espírito. O que é da mente, com o tratamento, com o respectivo tratamento, a pessoa pode ter uma vida próxima do normal. E a parte espiritual também vai ter uma parte de tratamento da espiritualidade para com a esquizofrenia, mas nunca substituindo o tratamento clínico, o tratamento psiquiátrico. O tratamento espiritual, ele complementa o tratamento clínico, jamais o substituindo. A esquizofrenia sendo, mais uma vez, uma doença que se dá no âmbito biológico, no âmbito psicológico, no âmbito social e no espiritual,
terá um tratamento para que todos esses âmbitos sejam reequilibrados, sejam restabelecidos. O tratamento biológico se dará através da interação de medicamentos, que geralmente são antipsicóticos. Eles vão ser inibidores tanto de dopamina como de serotonina, que são as dialéticas, né? O hormônio do bem-estar e do mal-estar, estabelecendo um equilíbrio induzido para a pessoa acometida com esquizofrenia, além, claro, de acompanhamento psiquiátrico. O acompanhamento psicológico se dará justamente nesse atendimento psiquiátrico, acompanhando a progressão do tratamento, se houve atenuação da sintomatologia, se houve piora, como administrar os medicamentos e assim sucessivamente. Na esfera social, vai tentar reinserir a pessoa que é acometida com essa doença na sociedade e vai estar trabalhando a aceitação da mesma, da sua condição de saúde. E o tratamento espiritual entra justamente para complementar essa questão da doença mental. Através do tratamento espiritual, a pessoa com esquizofrenia pode entender o seu comportamento alucinador e delirante, ou seja, vai saber discernir o que é da sua mente e o que é de uma questão espiritual. E sem contar, pessoal, que pessoas que têm não somente a esquizofrenia, mas demais distúrbios e transtornos mentais, é muito importante a ressignificação de suas vidas. Por isso mesmo que o tratamento espiritual complementa o tratamento clínico, uma vez que o tratamento espiritual vai estar auxiliando na ressignificação dessas pessoas e as reinserindo no meio social, atribuindo valores ou então revendo valores para a condição que a pessoa está naquele momento. Mas e quanto ao desenvolvimento mediúnico? Pessoas com esquizofrenia podem desenvolver a mediunidade? Como nós falamos, o tratamento espiritual é complementar, jamais deve ser um substituto do tratamento clínico, principalmente porque, infelizmente, nós temos alguns terreiros de Umbanda, digamos assim, que prometem curas milagrosas, que fazem as pessoas pararem com seus tratamentos, que efetivamente curam pessoas. E é algo extremamente delicado quando nós falamos do câncer da psiquiatria, no caso, a esquizofrenia. Essa resposta do poder desenvolver a mediunidade variará de casa para casa, a responsabilidade dos dirigentes, o progredir dessa pessoa, o quadro de saúde mental, dentre outros fatores. Se fosse eu para analisar a possibilidade do ingresso de uma pessoa não somente com esquizofrenia, mas com outras doenças mentais, ou então às vezes com situações de agravos ocasionada, por exemplo, como acidentes e coisas assim, eu seria extremamente cauteloso. Pediria laudos psiquiátricos para poder acompanhar a evolução do diagnóstico dessa pessoa que iria ingressar o terreiro, iria querer saber como estava o seu histórico de medicação. Toda essa questão deve ser analisada para a segurança da instituição religiosa, para a segurança dos dirigentes e também para a própria pessoa que enfrenta essa condição de saúde, mas ainda assim quer fazer parte de um terreiro. E nós devemos lembrar que na Umbanda nós temos condicionantes que podem agravar o estado dessas pessoas. Como os antipsicóticos são medicamentos chamados de psicotrópicos, ou seja, são remédios de controle, são controlados, os famosos remédios tarja preta. Não pode haver interação com o álcool, existe toda uma situação mental, existem remédios que fazem a pessoa cair num torpor profundo, num sono profundo. Já existem remédios que neutralizam totalmente a condição mental do paciente. Portanto, é algo extremamente delicado que deve ser pensado, analisado e deve ter um acompanhamento do profissional de saúde, porque, como eu sempre digo, mais uma vez,
Nós, como umbandistas, nós, como espiritualistas, nós temos vidas das pessoas em nossas mãos. E não é somente a vida dessa pessoa, existe uma comunidade no entorno e tudo isso deve ser feito para a segurança de quem ingressa, para a segurança da instituição, a segurança dos envolvidos. Um tratamento espiritual e complementar para o tratamento clínico de um paciente com uma doença dessas jamais deve ser negado. E a espiritualidade de Umbanda muito pode ajudar nesse processo, através do aconselhamento, a restauração da fé, o contato com essas entidades espirituais muito pode ajudar. Mas também os médiuns que vão estar através da mediunidade, lidando com pessoas que têm a esquizofrenia ou qualquer outra parafrenia, que é algo bem perigoso, devem ser médiuns também igualmente preparados para não falar o que não deve, tomar muito cuidado com o que se fala, justamente na interação do médium para com o guia. É algo que demanda conhecimento, é algo que demanda paciência, é algo que tem que se ter muito pé no chão para poder dar o devido auxílio a essas pessoas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, se foi importante você saber sobre isso, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um conteúdo de relevância e de extrema importância como esse, que deve ser repassado para outras pessoas. Você conhece alguém que tinha essa dúvida, alguém que está num terreiro ou alguém que precisa saber desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo com os amigos através das redes sociais. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários. Sempre estamos lendo, respondendo quando possível e, claro, sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs. E aproveito o ensejo para convidar você a participar da área de membros, onde conteúdos exclusivos saem em caráter de antecipação. Se você quer ter esse acesso antecipado, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.